Tem pergunta pro outro Torinho? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje é uma dose dupla, né, de química, né? Estamos agora para a nossa segunda jornada e o nosso segundo convidado se chama Abner Maquel. Então, vamos agora aos polímeros. Estamos aqui aguardando nosso convidado. Então, gente, hoje é o dia do químico, né? Estamos aqui mais uma vez. Acabamos de terminar aqui a nossa live sobre química forense. O assunto foi tão interessante que terminamos assim nos últimos segundos. E agora estamos na nossa segunda rodada, que é com o Abner Maquel, especialista na área de polímeros, graduado em Química Industrial, veio de São Paulo e está aqui conosco. E hoje nós iremos falar aqui sobre polímeros, que é um assunto muito interessante e vale salientar, né? Hoje, como Dia do Químico, vamos parabenizar mais uma vez o nosso dia. Parabéns a você, Abner, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui para escutar um pouco, né, sobre a sua trajetória na área da química, sobre a Redox. Então, boa noite a você, Abner. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Muito Tudo. obrigado. Eu que fico muito lisonjeado pelo convite dessa live, principalmente no nosso dia, né, que é o dia da química, né? Então, hoje, Sim. todo dia 18 de junho, nós químicos fazemos mais um ano de vida, né? Ah, com Isso certeza. é muito gratificante para a nossa profissão, a química, na verdade, é a profissão da transformação, né? Então, Exatamente. Nós somos as pessoas responsáveis em transformar as matérias. justamente, eu falo assim que eu acredito, eu já não sabia, mas eu já nasci químico, Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a porque gente acaba escolhendo, né? Mas no fundo, acho que a gente já tem um coração químico e só foi ah, revelado a fase adulta, né? A adolescência e a... justamente, porque eu me lembro quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, eu era uma criatura muito curiosa, né? E naquela época, o pessoal falava em fazer, tinha um negócio que os meninos usavam, aqueles meninos que gostavam de brigar, era soco inglês, né? Acho que Sei. nem sei se isso existe mais hoje. E falava Ah, que eu era acho feito que de existe. chumbo. E eu peguei e falei, nossa, que legal, chumbo. Onde eu vou arrumar chumbo? O que é chumbo? Eu comecei a perguntar. Onde eu acho chumbo? O que é chumbo? Daí falaram, ah, o chumbo é aqueles pezinhos que tem na roda do carro, que eles usam na roda do carro, que parece uns quadradinhos. E eu comecei a procurar aquilo ali. E eu achei no mecânico, eu falei, você tem chumbo aí? Falei com o mecânico, ele falou, ah, chumbo? Eu falei, aquelas coisinhas que vai na roda do carro. E ele pegou e falou, tem. O que você queria? Eu falei, não, eu queria fazer um brinquedo. E peguei Um esse danado brinquedo. um Simples assim. brinquedo. É, peguei Simples esse assim com danado, chumbo. o chumbo, nada. Ao invés de Eu brincar de peguei, estilingue, né? Na rua, jogar bola. Não, tá com chumbo. com chumbo. Aí eu peguei esse chumbo e falei, bom, agora como que eu vou fazer para virar isso aí? Para derreter, para fazer criar forma. E fiquei ali fazendo, peguei. Eu ficava muito sozinho em casa. Saía da escola, eu peguei uma bacia de água, uma panela de água, eu coloquei no fogo e coloquei os quadradinhos de chumbo dentro. E ficou, e ficou, e ficou. Não ia fundir nunca, né? A água Nunca. com chumbo nunca. Aí eu peguei e falei, ah, a água secou? E eu me interti com alguma coisa. Aí eu olhei na panela de repente, saindo uma fumaça escura, uma fumaça diferente. Eu olhei, o chumbo tinha ficado líquido. Falei, opa, Cheguei derreteu. lá. Coloquei no fogo, derreteu. Aí tá bom, e agora? Como que eu vou moldar isso? Aí peguei
um quadradinho de areia que tinha na porta de casa, fiz um desenho lá. Aí eu peguei essa panela com esse chumbo derretido, que hoje, depois que eu fui descobrir que é uma liga metálica, enfim, que vai alumínio, magnésio, enfim, N componentes, e coloquei e derreti. Só que, como ele, da mesma forma que ele funde, ele esfria muito rápido. Então, Sim. eu não consegui fazer aquele molde, né, que eu queria fazer. Aí eu Aham. peguei, fiz uma fogueira do lado e coloquei aquilo para derreter. Enfim, que eu consegui derreter ele, moldou, não ficou nada daquilo, mas eu vi que aquilo ali criou O uma caminho forma, era né? aquele, né? O Nossa, caminho que era astúcia, hein, quando criança, hein? Não. E sem contar que depois eu levei uma chamada de atenção da minha mãe, porque eu estraguei a panela dela. Pois é, né? Corri Onde é que... risco. Meu pai falou, rapaz, ele tá Nossa, ficando doido. infringiu Falei, todas as leis de segurança, hein? tudo, né? E o Então, código de ética assim, do químico também, de hein? código já começa por aí. E aí eu fui sempre procurando, via minha mãe fazendo café, queria saber o porquê que aquela colocava água quente, aquilo descia o café, que nada mais é do que a calefação, né? Processo de Uhum. calefação. E foi indo até eu ingressar na indústria da borracha, e foi quando daí sim daí eu apaixonei, porque eu sempre gostei de criar, de fazer coisa diferente, e eu fui me aprimorando e até entrar na faculdade, cursar química industrial, formar, e estamos aí na luta até hoje, Então, que coisa trabalhando boa. com. Então, dessa forma, você ingressou na sua vida como químico. Foi assim Pois é, que a química chegou para você. Que legal. foi dessa forma. E hoje eu trabalho com a área que eu gosto bastante, que é a área de polímeros, né? Sim, Tanto como é lá. que é a sua relação, né, com os polímeros? Me conta aí um pouco, né? Conta para o pessoal, Olha, tá todo mundo curioso. a minha relação com polímero é uma coisa assim muito gostosa de mexer, porque eu gosto muito de você pegar uma borracha natural extraída da seringueira, né? E transformá-la em um solado, em uma banda de rodagem de pneu, num, num simples acessório flexível, um coxim de carro. Então, o polímero, as suas longas cadeias, né? Seus polímeros insaturados, saturados, As cadeias isso, ramificadas, as né? cadeias ramificadas, e você vê que quando você faz o processo de ligação das cadeias carbônicas da composição polimérica, né, que nós chamamos de vulcanização ou reticulação, né, porque há dois meios de se vulcanizar uma borracha, reticular, ou via enxofre, que todo mundo conhece, né, que começou lá atrás na história com Goodyear, né, que descobriu que adicionando enxofre na borracha e colocando no forno, ele viu que criava uma certa resistência, no, dava uma atração na borracha, né? Foi aonde nasceu o sistema de vulcanização de borracha. Uhum. E por meio, que hoje é o que eu tô trabalhando mais fortemente, que é a via cura peroxídica. Porque a cura via enxofre, além de ela ser uma cura barata, porém ela acaba se tornando nociva tanto para quem opera trabalha dentro daquele processo e até mesmo para o meio ambiente, porque a vulcanização convencional, que nós chamamos, né, aqui no meio dos borracheiros, vulgarmente falando, ela tem o enxofre e aceleradores terciários, secundários, né, que vão fazer a,
a base completa da vulcanização. Já a cura peroxídica, além dela ser uma cura extremamente mais, vamos falar, saudável ao meio ambiente, porque ela é atóxica, né? Você evita as nitrosaminas, né? Que é no processo de vulcanização, que é o gás que é liberado quando o solado ele se vulcaniza, ou a peça qualquer polimérica se vulcaniza, e uma fácil reciclabilidade, né? Porque hoje, você sabe, o apelo ecológico é muito grande. Sim, E com nós, certeza, né? A como, preocupação com o meio ambiente. justamente, nós como químicos, nós temos essa preocupação quando nós vamos desenvolver alguma coisa, seja ela o que for, nós temos essa preocupação, esse apelo ecológico, isso já no nosso DNA. E, ao contrário de curas convencionais, com enxofre, que ele faz uma ligação, as ligações cruzadas, né, carbono e enxofre, a ligação peroxídica é carbono-carbono. Ou Uhum. seja, na onde se tem os radicais livres dentro do composto, né, da formulação, o peróxido ele faz a ligação covalente ligando carbono-carbono. O que você, nessa ligação covalente, quais os benefícios que se tem? O primeiro deles é a força de atração, né? Você sai Uhum. de uma força de atração de 250 quilojoules para 370 quilojoules de força. Ou seja, a atração molecular desse composto ele é infinitamente mais forte. A performance do produto, do artefato final, é infinitamente melhor. E a reciclabilidade é assim, é incontáveis as facilidades que você tem para se reciclar esse produto após pronto via essa cura, né? A cura Sim. peroxídica, que é o Hoje é muito processo. importante, né? Essa preocupação ao se criar produtos que sejam funcionais e que ainda tenham que façam bem ao meio ambiente. Não, sem dúvida. Quando você consegue fazer o caminho reverso da história, é muito gratificante, né? Porque você pega aquilo que você eventualmente jogaria na natureza e retorna ele para o processo novamente no composto, sem percas de propriedade. O composto continua nobre do mesmo jeito e você está tirando esse produto que eventualmente ia ser jogado, enterrado em aterros sanitários ou até mesmo jogado em Uhum. terrenos baldios. Isso ataca a infertilidade do solo, isso atrapalha os lençóis freáticos, né? Porque quando você aterra isso aí, uma borracha demora, vulcanizada, ela demora mais de 300 anos para ela se decompor no solo. Isso ela não Sim, se né? decompõe totalmente, né? Exatamente. São combustíveis fósseis, né? A derivação dele. Então, isso acaba deixando aí para imensas gerações da nossa árvore genealógica. Justamente. Quem vai colher isso vão ser os nossos netos, bisnetos, tataranetos, né? Que vão sofrer esse impacto que já vem de anos atrás, né? Então, Exatamente. hoje a nossa cultura está mudando um pouco para esse apelo ecológico, né? E falando assim da profissão, né, e a área da atuação, o que o químico precisaria ter para que ele tivesse essa experiência na área de polímeros? Tem algum curso específico que isso possa ser feito, né, para que ele se qualifique, curso técnico, ou
algo da similaridade? Olha, o, o curso básico você tem o curso de Química Industrial e tem um curso técnico de tecnologia da borracha no CETEPO do Rio Grande do Sul. Tem um técnico em polímeros, né? Que é a descrição dele. Tem um no Rio Grande do Sul e um em São Paulo, no centro Paula Souza, que é específico para essa área de polímeros, né? Tem também, né, pegando essa área nossa de química, nós podemos agregar o nosso curso, a formação em química, e pode-se normalmente fazer uma pós-graduação em materiais, específico em polímeros, né? Que Agora, abrange. na área de polímeros, a gente tem a questão do polímero e a borracha. Então, eles são a mesma coisa, tem diferenças, né? Tem gente que sempre tem dúvida, né, em relação a isso. O que é o polímero? O polímero está dentro da borracha, ou vice-versa? Ou são diferentes mesmo? Não, são diferentes. Polímeros, ele engloba toda. Quando você fala polímeros, vulgarmente falando, o que a pessoa pensa? Plástico. Plástico, Né? exatamente. Aquele Falou polímero, polietileno. justamente. Né? Falou polímero, lembrou de plástico. Lembrou do PVC, lembrou do polietileno, do Aquela tapaué que a polipropileno. gente tem em casa, né? Daquela tapawarezinha que a gente tem de polipropileno, né? Que a gente guarda os alimentos nossos. Quando a gente pega a parte propriamente da borracha, é a parte que nós chamamos elastomérica, né? Então, a parte específica de borracha em si é a parte elastomérica, que é onde você tem as borrachas naturais, que são derivadas da seringueira, e a N gamas de borrachas sintéticas, onde você tem uma borracha nitrílica, que é uma borracha específica para altas temperaturas, resistência a solventes. Você tem as borrachas de EPDM, que é uma borracha específica, que ela é uma antiaderente, que você encontra isso, e muitas vezes naquela panela de pressão sua, aquela borrachinha é feita com aquela borrachinha que está lá em volta, né? Para pegar aquela pressão na panela. Justamente, ela é feita com a borracha de PDM, que ela tem dieno na sua composição, né? É uma borracha insaturada, um polímero insaturado. Aí nós temos dentro dessa gama elastomérica, nós temos os polietilenos clorados, entra alguma coisa de poliacrilato. Nessa gama nós já entramos, daí a gente parte para uma parte das poliolefinas, né? Que já é uma outra classe, que ela abrange tanto a classe elastomérica quanto a etapa plástico, vamos falar assim, né? Que é onde entra as poliolefinas. O que é uma poliolefina, né? Poliolefinas são os polímeros à base de polipropileno, dieno, o próprio PVC, que é o poliacrilato de clorocloreto de vinila, né? Aí nós pegamos a linha dos termoplásticos de poliuretano, que entra nessa gama. Você sabia que o para-choque do teu carro é feito de polímero? Sim. Fiz a lição de casa. É feito de polipropileno. Né? Nem sempre. Tem alguns que não, né? Tem alguns que são feitos de polietileno, né? De média. A grande maioria dos nossos para-choques de carro é feito de TPU. TPU? Termoplástico de poliuretano. Sabia disso? Não, essa eu não sabia.
Eu sabia de que eram Pois é. feitos de polipropileno, a grande maioria deles, né? De Bacana. polipropileno é feito quando você bate o teu carro, aí você vai comprar a peça de reposição. Porque Ah, interessante. o custo do polipropileno é muito baixo e ele imita as mesmas características do termoplástico de poliuretano. Hum, interessante. Aqui, É? Abner, já temos a nossa primeira pergunta, tá? Nós É? temos aqui o Kleber. Boa noite, Kleber. Boa Que noite, Kleber, tudo bem? característica estrutural que caracteriza o não derretimento do termo fixo quando exposto ao calor? Acho que foi isso. O não derretimento do termofixo. Pergunte a ele se há algum termofixo específico, porque tem determinados termofixos que eles têm antichama na composição, então ele não derrete. Então, o antichama, né, que se é adicionado na formulação de determinados polímeros, né, compostos em si, ele não dá o Uhum. derretimento do composto, né, porque ele não absorve o calor, ele repele o calor, fazendo assim ele não derreter, ele não pegar fogo ou não propagar o fogo, né? Isso Muitas aí das deve estar vezes, relacionado às forças intermoleculares da as, molécula desse termofixo, né? As cadeias carbônicas que se interligam, as pontes de hidrogênio que são feitas naquela molécula, e com isso ele pode estar propagando e inibindo, né? na Esse tipo de verdade, característica, né? ele, se é criado uma cadeia carbônica protetiva superficial desse composto, ligada ramificadamente, só para você entender, para ser mais didático, tipo um coronavírus. O coronavírus, ele se aloja e vai se multiplicando, né? Isso. Quando se, quando se adicionado um produto dessa natureza dentro de um polímero, né, dentro de uma composição, ele cria essa camada protetora dentro do composto, né, do compósito, e ele faz uma proteção benéfica, ao contrário do Covid-19, né, que destrói a gente. Exatamente. É interessante, né, a história dos termoplásticos, porque eles têm uma forma de se rearranjarem de maneira assim, muito interessante. Um exemplo disso, né, era antigamente a gente comprava um copo descartável, né, e a gente conseguia rasgar ele com uma facilidade assim, imensa. E hoje, se você observar direitinho os nossos copos de polipropileno, você não consegue rasgar mais. Você amassa E, ele, mas ele tem uma certa memória de forma e ele volta novamente. Volta feinho, mas ele volta quase que na sua totalidade, né? Então, isso é graças às evoluções que aconteceram na ciência dos termoplásticos. inclusive, né, aproveitando esse gancho do copinho descartável, hoje a nossa tecnologia foi se avançando ao longo do tempo. Por que se deu mais resistência aos copinhos descartáveis? Isso nada mais é do que uma blenda polimérica de polipropileno com poliestireno na sua cadeia. Porque quando você injeta o, o radical estireno dentro da cadeia do propileno, ele te dá uma maior resiliência e uma maior resistência no composto final. E um outro detalhe, ele facilita a reciclabilidade dos copinhos descartáveis. Apesar da tenacidade dele, mesmo assim, ele fica mais fácil a reciclabilidade do que do PP, propriamente dito. Entendi. E isso é muito interessante, né?
Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem perguntas a fazer, podem começar a colocar que a gente vai respondendo. Nosso tempo anda meio contra nós, né? Temos 10 minutos e daí nós teremos o nosso encerramento com o nosso Noé do Química Divertida, né? Mas vamos às perguntas. Acho que nós temos aqui mais uma. Tem mais duas. Deixa eu só conseguir puxar aqui, tá? 2 segundinhos. E aqui. Vamos lá. Tem a pergunta. Eu acho que travou o vídeo do Abner. Abner, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, ótimo. Eu tinha dado uma travada aqui. A conexão com essa chuva, pandemia, todo mundo conectado. Fica tenebrosa, né? Fica bem tenebroso, viu? Acho que E a gente seria fica quase interessante. desesperado. Agora, você quer ver um horário que ninguém entra na internet? Das 3h30 da manhã às 8 da manhã. Esse horário é o melhor horário para se fazer live. Esse é o melhor horário para fazer assim. live. Agora só tem um problema, não sei se a gente vai ter espectador nesse horário. Pois é, justamente. Mas pelo menos o sinal da internet é excepcional. Ah, vai estar supimpa, com certeza. Mas enfim, já estamos aqui puxando a nossa pergunta. Gente, eu quero agradecer imensamente a vocês pela participação. Isso é muito importante, essa interação que nós estamos tendo, né? Em meio a essa pandemia, a gente tem a necessidade de se reciclar, né? De ser resiliente, de ter empatia. E aí, com isso, a gente vai sempre inovando, né? No ano passado, esse mesmo simpósio nós tivemos de forma física, né? Com os nossos palestrantes de forma física. Esse ano, a gente se reinventou, né? Fazendo de forma online. Mas o mais interessante disso é que a gente tem a oportunidade de estar conversando com pessoas do Brasil inteiro, né? E vamos aqui à nossa pergunta. É verdade que os garrafões de água mineral transferem elementos tóxicos para a água mediante o calor do sol? Muito interessante essa pergunta, viu? Não, isso é mito. Porque os garrafões de água, a grande maioria deles, eles são feitos de policarbonato. O policarbonato, por sua vez, ele tem proteção UV, então ele repele, então ele não transfere essa radiação ou algum contaminante para a água. Mesmo alguns garrafões, que ainda se tem garrafões ainda de PVC ainda no mercado, mas esse PVC que é feito, os garrafões, ele tem a produção anti-UV, e uma coisa que poucos sabem, né? Mas eles são isentos de fitalato. Como nós sabemos, o fitalato é uma substância restritiva, isso a nível mundial, por sinal cancerígeno, né? Uhum. Que não se... A legislação mudou de... Agora, vocês me desculpem, eu não me recordo o número da legislação, que eu fiz a colinha aqui, mas ela mudou. Ela mudou por questões globais. E o fitalato, que nada mais é do que um fixador, né? Que se faziam antigamente perfumes, essências, que para segurar o odor se utilizava fitalato. E nos PVCs também, até hoje é muito comum ainda, algumas aplicações ainda tem o fitalato. Agora, em garrafões de água, ele é proibido, justamente para não transferir para a água, por meio de radiação, os fitalatos presentes nele. Interessante. Então, você Essa é pode uma tomar pergunta sua que água é muito tranquila. comum, né? Muita gente faz essa pergunta porque existe, né, essa dúvida pairando.
porque como se trata de produtos relacionados para a área de alimentos, precisa se manter o rigor, os padrões, seguir os regulamentos, seguir o que a Anvisa determina, porque, por exemplo, existe uma lista de produtos em que a Anvisa determina e o percentual de cada composto químico desse que pode haver nessas embalagens, né? Então, é de suma importância a gente sempre estar atento a essas coisas. Nós temos aqui mais uma pergunta, que é o seguinte, é mais ou menos da mesma linha. É desaconselhável, de forma geral, o uso de recipientes plásticos em micro-ondas ou isso é um mito? Grande pergunta também, né? Porque nós temos o micro-ondas, né? E Justamente. muitas vezes a gente tem que ter o cuidado de que tipo de embalagem, né? Que tipo de recipiente a gente pode estar colocando dentro do micro-ondas, né? Olha, no micro-ondas, geralmente, nós temos que realmente tomar cuidado com os tipos de embalagens que nós vamos colocar dentro do micro-ondas. Geralmente, as embalagens mais adequadas para ser colocada, eu vou explicar o porquê, são aquelas embalagens transparentes. Pela maioria das vezes, elas são feitas de polipropileno, porque ela não absorve o calor, ela não absorve a radiação que as ondas, né? Porque nada mais é, o micro-ondas, ele tira toda a umidade, ele desidrata o Isso. alimento. E quando você Ele aquece utiliza pelo poder da desidratação, né? pelo poder da desidratação, justamente. Então, aquelas embalagens coloridinhas, aquelas bonitinhas, gente, por favor, nunca coloquem no micro-ondas. Elas são altamente tóxicas e vão te causar algum dano no alimento. Se você for colocar uma embalagem no micro-ondas, coloque a translúcida, a transparente, porque aquela transparente, ela é feita com material virgem, né? Então, o material virgem, ele já é apropriado para receber aquela carga de calor, né? Aquela radiação que vai ser emitido e não vai transferir gosto para o alimento. Exatamente. Nós temos aqui mais duas perguntas, né? O nosso tempo já está esgotando, estamos em 5 minutos. E aqui vamos responder essas duas últimas. Caso apareça mais, vocês podem fazer as perguntas via direct e nós estaremos entrando em contato com vocês via e-mail para responder, tá bom? Vamos aqui. É verdade que os recicláveis, quando são misturados para gerar borracha, são de baixa qualidade ou depende da temperatura? Não, a questão do reciclado, quando ele é interagido na formulação de borracha, seja ela de EVA, seja ela de solado, seja ela de pneu, o que é o reciclado? O reciclado nada mais é do que a matéria-prima voltando para dentro do processo. Então, ela não diminui a qualidade do seu composto. Sim, ela enriquece mais a formulação. O que vai depender se o produto vai ficar bom ou ruim, é o rebalanceamento da formulação do composto para você manter as mesmas quantidades, as mesmas propriedades mecânicas que você quer. Geralmente, quando você adiciona reciclado, você já começa ganhando pela densidade do produto. Porque Isso, a densidade é diferenciada, né? justamente o peso específico do seu produto já está ganhando. Então, você já está melhorando o seu produto já e tendo um ganho de produtividade já maior por aí. Então, ou seja, você só tende a melhorar o produto. Obviamente Exatamente. que não se consegue fazer 100% reciclado um produto. Você tem que adicionar, inserir produtos virgens junto para fazer o balanceamento, porque a perda de átomos de carbono, há uma queima polimérica dentro desse composto, porque ele já sofreu uma vulcanização, uma reticulação, então você tem uma perca, mas no composto final, no resumo
da formulação, você acaba tendo um ganho de propriedade e baixando o custo. Né? Exatamente, existe a baixa do custo de produtividade, também a gente consegue ter a certeza disso quando a gente faz os testes físicos, né? Teste de deflexão, né? Memória de forma, alguns ensaios mecânicos, que vai comprovar justamente essa produtividade acontecida e esse ganho, né, desse produto que a gente trabalha ao reciclar. Justamente, você tem ganho em abrasão, você tem ganho em flexão, em alongamento, né? Em módulos de rasgo, ruptura, enfim, os ganhos são exponenciais. Exatamente. Vamos aqui à nossa última pergunta, né, a saideira. Os polímeros Tomara que não seja são difícil. lembrados... Ah, com certeza esperamos que não, né? Os polímeros são lembrados por demorar muito na degradação na natureza. Em que a tecnologia tem evoluído em prol do meio ambiente? Foi mais ou menos o que a gente vinha conversando lá atrás, Pô, é que né? nós A conversamos lá atrás. nanotecnologia, né? As evoluções na área de termoplásticos, termofixos, os elastômeros. Hoje Foi. a Nada. ciência vem evoluindo bastante, né? Hoje, respondendo essa pergunta, hoje, se existem já no mercado vários tipos de classes de regeneradores, justamente para isso, para facilitar o processo da reciclagem, para isso não ir no meio ambiente. Como você pega, hoje, vou falar em plástico, nós produzimos 358 milhões de toneladas ano. Você sabe quanto que nós conseguimos reciclar percentualmente? Não tenho a mínima ideia. 1,28% do que se é produzido de plástico se é reciclado. O restante se perde. E pensando nisso hoje, grandes empresas do ramo da química vêm desenvolvendo ao longo dos anos vários tipos de copolímeros, coagentes, agentes para melhorar a fluidez, sendo assim, melhorando a reciclabilidade do produto, para ir diminuindo isso ao longo dos anos para se aproveitar o plástico. Isso nós estamos falando em 2019. Se você buscar dados estatísticos de 10 anos atrás, é notável que nós reciclávamos 0,5% apenas do que se produzia. Ou seja, nós, vamos falar, em 5, 6 anos, nós tivemos um avanço assim até gratificante. Isso quando a gente fala em plástico. Quando nós pegamos para a área de elastômeros, se recicla muito mais hoje do que há 5 anos atrás. Hoje já se consegue reciclar 70% do que se é produzido. Né? Porque quando a gente fala em borracha, todo mundo vai lembrar logo do pneu. Né? Exatamente. O maior volume de borracha hoje é nas pneumáticas. Então, hoje já se tem sistemas extremamente tecnologicamente avançados para se reciclar o pneu. Do pneu hoje se aproveita até o arame. Antigamente se era jogado na natureza. Seja por processo de criogenia, seja por processo de química, colocado isso em autoclave e se transforma num regenerado. Então, a reciclagem hoje, tanto elastomérica quanto polimérica, né, por parte das N poliolefinas que se tem, está bem mais evoluído que no passado. Ah, com certeza. A ciência vem evoluindo bastante, né? A química também. O nosso tempo está esgotando. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Abner, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, parabéns
pelo Dia do Profissional da Área da Química. E nós estaremos aqui em outras lives também, gente. Essa não vai ficar só nessa, né? Não é só no simpósio. Nós iremos elaborar outros eventos de forma online e vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer muitas surpresas. E daqui a 2 minutinhos, assim que a gente encerrar aqui a nossa conversa com o Abner, nós iremos entrar com o Noé, do Química Divertida, e nós temos muitas surpresas lá, hein? Não deixe de ficar conosco, que vocês irão ver as surpresas. Boa noite Raquel, e até muito mais. obrigado pelo convite. Obrigada, Abner. Até mais. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.